A atmosfera na velha mansão dos Atherton era tão densa que quase se podia tocar. Não era apenas o peso do luto pela perda de nosso patriarca, o austero e enigmático Arthur Atherton, mas também a palpável ansiedade que pairava no ar enquanto aguardávamos a leitura do seu testamento. Éramos seus herdeiros, seus 2 filhos, Charles e Eleanor, e eu, Olivia, neta de seu falecido primogênito. Cada um de nós carregava a própria bagagem de expectativas, ressentimentos e uma curiosidade quase voraz sobre o destino da considerável fortuna Atherton. Meu avô Arthur sempre fora um homem reservado, um mistério envolto em camadas de silêncio e formalidade. Sua vida, para nós, era uma tapeçaria de sucessos empresariais e distanciamento emocional. Raramente compartilhava detalhes do seu passado, e os laços familiares pareciam mais obrigações contratuais do que demonstrações de afeto genuíno. A única exceção, talvez, fosse meu pai, James, cuja morte prematura o havia marcado profundamente, embora ele nunca o demonstrasse abertamente. Naquele final de tarde sombrio, reunidos na biblioteca empoeirada que exalava o cheiro de livros antigos e segredos bem guardados, o advogado de meu avô, um homem de semblante solene chamado Sr. Davis, preparava-se para desvendar o último capítulo da vida de Arthur Atherton. A tensão era quase insuportável. Meu tio Charles, um homem de negócios bem-sucedido com uma aura de autoconfiança que beirava a arrogância, tamborilava os dedos impacientemente sobre o braço da poltrona de couro. Minha tia Eleanor, uma artista excêntrica com uma sensibilidade à flor da pele, mordiscava nervosamente o lábio inferior, seus olhos fixos no envelope lacrado que o Sr. Davis segurava. Eu, por minha vez, tentava manter uma compostura que não sentia, meu coração batendo compassadamente contra as costelas enquanto uma miríade de pensamentos cruzava minha mente. O Sr. Davis pigarreou, ajustou seus óculos de aro fino e começou a ler o testamento com uma voz monótona e profissional que parecia destoar da carga emocional do momento. As primeiras cláusulas foram previsíveis: legados menores para funcionários de longa data, uma doação para uma instituição de caridade que meu avô apoiava discretamente. Então, chegamos aos nomes dos herdeiros diretos. Para meu tio Charles, a maior parte dos bens imóveis e uma fatia considerável das ações da empresa Atherton Industries. Para minha tia Eleanor, uma generosa quantia em dinheiro e a coleção de arte que meu avô havia reunido ao longo dos anos. E para mim, Olivia James, uma quantia em dinheiro significativamente menor e a promessa de acesso irrestrito aos arquivos pessoais de meu avô. Uma onda de decepção sutil percorreu meu corpo. Não que eu esperasse uma parte igualitária da fortuna, mas a disparidade era evidente. Observei as reações dos meus tios. Charles exibiu um discreto sorriso de satisfação, enquanto o rosto de Eleanor se contraiu ligeiramente, embora ela tentasse disfarçar. Mas a leitura não havia terminado. O Sr. Davis limpou a garganta novamente, indicando que havia mais. Há uma última cláusula, ele anunciou, sua voz agora carregando um tom de solenidade incomum. Uma condição específica que Arthur Atherton fez questão de incluir. Um silêncio ainda mais denso se instalou na biblioteca. Olhei para meus tios, seus rostos agora tensos e expectantes. Ao meu neto, ou melhor, aquele que se apresentar como meu neto legítimo, nascido de minha filha Eleanor Atherton, lego a totalidade dos meus bens restantes, incluindo a mansão Atherton e a participação majoritária na Atherton Industries. Aquelas palavras ecoaram na sala como um trovão em céu azul. Charles e Eleanor se entreolharam, incrédulos. Eu senti meu sangue gelar nas veias. Minha tia Eleanor? Mãe? Ela nunca mencionou ter tido um filho. Ela nunca se casou. Houve um erro, indagou Charles, sua voz carregada de descrença e uma ponta de fúria. Eleanor estava pálida como um fantasma, seus olhos arregalados fixos no Sr. Davis. Não houve erro, Sr. Atherton, respondeu o advogado, mantendo a compostura. Estas são as exatas palavras do testamento. A biblioteca se transformou em um caldeirão de emoções reprimidas.
Charles começou a vociferar sobre a impossibilidade daquela cláusula, questionando a sanidade de meu avô. Eleanor permanecia em silêncio, seu rosto uma máscara de choque e terror. Eu sentia uma vertigem. A realidade parecia se desintegrar ao meu redor. Nos dias que se seguiram, a mansão Atherton se tornou o epicentro de uma tempestade familiar. Charles contratou detetives particulares para investigar a vida de Eleanor, determinado a provar a inexistência de qualquer filho secreto. Eleanor se isolou em seus aposentos, recusando-se a falar com qualquer um de nós, seu silêncio apenas alimentando as especulações e a desconfiança. Eu, por outro lado, mergulhei nos arquivos de meu avô. A cláusula sobre mim, o acesso aos seus documentos pessoais, agora parecia ter um significado muito maior. Passei horas na biblioteca, folheando cartas amareladas, fotografias desbotadas e diários com caligrafia elegante. Buscava desesperadamente alguma pista, alguma explicação para aquela bomba que havia explodido no meio do nosso mundo familiar. Entre os documentos, encontrei uma série de cartas trocadas entre meu avô e uma mulher cujo nome me era desconhecido, Vivian Holloway. As cartas datavam de décadas atrás, um período anterior ao nascimento de meus tios. Eram cartas apaixonadas, carregadas de um amor intenso e proibido. Aos poucos, uma imagem começou a se formar na minha mente. Vivian Holloway. O nome me parecia familiar. Em um dos diários de meu avô, encontrei uma entrada que me fez parar o coração. Ele mencionava um breve e intenso relacionamento com uma jovem artista, uma mulher talentosa e independente chamada Vivian Holloway. E ele confessava uma dúvida avassaladora. Vivian havia engravidado. Ele nunca soube ao certo se o filho era dele. Eles haviam se separado abruptamente, por circunstâncias que ele não detalhava, e ele nunca mais a procurou. A peça final do quebra-cabeça surgiu quando encontrei uma velha fotografia de Vivian Holloway. O rosto era incrivelmente parecido com o de minha tia Eleanor quando jovem. A semelhança era inegável. Confrontei Eleanor com as cartas e a fotografia. No início, ela negou, seu rosto contraído em uma expressão de dor. Mas diante da evidência irrefutável, ela desabou. Entre lágrimas e soluços, ela confessou. Vivian Holloway era o nome artístico que ela usava na juventude, quando era uma pintora promissora. Ela e meu avô haviam tido um caso apaixonado, um segredo que ela guardara por toda a vida. E sim, ela havia engravidado. O filho, ela revelou, havia sido dado para adoção logo após o nascimento. Ela era jovem, assustada e sentia-se incapaz de criar uma criança sozinha, especialmente dada a complexidade do seu relacionamento com meu avô. Ela nunca o havia contado, consumida pela culpa e pelo medo da sua reação. A cláusula do testamento, então, fazia todo sentido. Meu avô, talvez atormentado pela dúvida e pelo remorso ao longo dos anos, havia deixado uma porta aberta para um neto desconhecido, um herdeiro do qual ele sequer tinha certeza da existência. A reviravolta seguinte foi ainda mais surpreendente. Com a ajuda de investigadores e informações fragmentadas nos documentos de meu avô, conseguimos localizar o filho de Eleanor. Seu nome era Daniel Reis, e ele vivia a poucos quilômetros de distância, desconhecendo completamente a sua linhagem e a fortuna que o aguardava. Quando Daniel foi informado sobre a sua verdadeira história e a herança inesperada, sua reação foi de incredulidade e choque. Ele era um homem simples, trabalhador, que nunca imaginou fazer parte de uma família rica e influente como os Atherton. A leitura final do testamento, agora com Daniel presente, foi um evento carregado de emoção. O Sr. Davis confirmou a sua legitimidade como neto de Arthur Atherton, e a fortuna, incluindo a amada mansão e o controle da empresa, passou para suas mãos. Charles e Eleanor observavam a cena com expressões complexas. Havia ressentimento nos olhos de Charles, a amargura de ter perdido a sua esperada herança. Em Eleanor, havia uma mistura de tristeza pela perda do filho para a adoção e uma esperança hesitante de construir um relacionamento com ele. Eu, Olivia,
senti uma estranha sensação de libertação. A busca pela verdade nos arquivos de meu avô havia me conectado com uma história familiar muito mais profunda e complexa do que eu jamais poderia ter imaginado. A herança que transformou o funeral em um circo não havia me dado a fortuna, mas havia me revelado o maior segredo da minha família, desenterrando um passado cheio de paixão, segredos e laços inesperados. E, de alguma forma, isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. A mansão Atherton, palco de tanto mistério e tensão, agora abrigava um novo herdeiro, um homem que surgia das sombras de um segredo familiar para tomar posse de um legado que ele nunca soube que existia. O futuro da família Atherton era incerto, mas uma coisa era clara. O testamento de meu avô havia plantado as sementes de uma nova história, uma história que ainda estava por ser escrita. E eu, Olivia, a neta que recebeu apenas a chave para o passado, sabia que meu papel naquela história estava longe de terminar. Havia pontas soltas a serem atadas, verdades a serem exploradas, e talvez, uma nova forma de conexão familiar a ser construída sobre os alicerces de segredos finalmente revelados. A herança de Arthur Atherton havia se provado muito mais do que uma simples distribuição de bens. Era um catalisador para a revelação e, quem sabe, para a redenção.